Bem, e quem eram os judeus de Jâmina, então? Já que nossa aula é sobre o cânon, né, de Jâmina, vamos dizer assim. Bem, no tempo do imperador Romano Nero, desencadeou-se a primeira revolta aberta dos judeus da Palestina contra Roma, tá? Isso aí se deu entre o ano 60 e o ano 70 da nossa era. O imperador Tito, na primavera de 70, sitiou Jerusalém. A cidade inteira foi saqueada, arrasada, e o Templo de Salomão, tá, foi totalmente destruído, tá? Foi destruído no ano 10 do mês de agosto daquele mesmo ano 70. Os fariseus de Jerusalém se transferiram então para a cidade de Jâmina, que curiosamente fica próxima a Roma, tá? Onde formaram ali uma próspera escola rabínica. Tá? Então, o centro judaico, vamos dizer assim, de definição, coordenação, enfim, saiu de Jerusalém depois da destruição do templo e tudo e foi para Jâmina. Tá? Bem, nós sabemos que após a invasão romana na Palestina, os essênios foram totalmente dizimados, né? E conclui-se que o mesmo aconteceu aos saduceus. Os estudiosos não conseguiram localizar o seu paradeiro após esse evento, né? Após o ano 70 depois de Cristo. Então percebo então que a diversidade judaica na Palestina foi praticamente reduzida a um punhado, né? Praticamente ao grupo dos fariseus, tá? Que se estabeleceram em Jâmia. Então, nós temos um grupo reduzido de judeus, né, que sobreviveram e resistiram, né, a essa invasão romana, essa dizimação romana, e eles se estabeleceram em Jâmia, tá? E é aí, nessa cidade, através desse grupo, que nasce um novo judaísmo, como nós vamos falar aqui agora. Bem, então o tópico agora, o tópico dessa aula agora, o tópico 3 chamado o Concílio de Jâmina. Este é um termo muito utilizado, né, por vários autores. Então, o que se trata isso, né? Vamos lá. Conforme já estudamos, e em virtude das controvérsias, né, com cristãos que utilizaram o texto da Septuaginta para demonstrar que os profetas do Antigo Testamento falaram de Cristo, essa grande assembleia, né, de Jerusalém, grupo responsável pela manutenção da tradição mosaica, oral e escrita, formada principalmente por fariseus, né, começaram a promover um conjunto de ações para minar entre os judeus alguma credibilidade do texto grego da Septuaginta, né? Então, vale a pena relembrar algumas dessas ações, nós já vimos. Eu cito aqui, eu elenquei aqui duas, né? Basicamente, as ações se basearam em dois grupos, né, de ações. O primeiro consiste nas traduções gregas que visavam substituir o texto grego da Septuaginta. Nós vimos lá, nas aulas anteriores, que os judeus promoveram várias revisões, né, no texto grego, que resultaram, então, em novas traduções, né? A tradução de Teodosião, a tradução de Acre e a tradução de Cima. Essas iniciativas vieram para substituir o texto grego da Septuaginta. E iniciar o estabelecimento de um texto hebraico, bem diverso daqueles utilizados pela tradição judaica, como se pode atestar pelas descobertas do Mar Morto, né? Esse novo texto que começou a ser estabelecido lá em Jâmina
é o texto dos Massoretas, né? O texto massorético, que veio, então, aparecer finalmente lá pelo século V e ficou completo muito tempo depois, por volta do século X, tá? Então, essas são as duas iniciativas lá promovidas pelos fariseus de Jâmina, tá? Bem, após as controvérsias, né, com os cristãos, seguidas pela invasão romana, que reduziu os judeus e os palestinos a um punhado, como foi dito, e sem o seu templo onde fosse possível praticar a antiga religião, estes judeus reunidos em Jâmina tiveram que se reinventar. Essa é a verdade. Se nós formos voltar um pouco sobre a questão do templo, né? O templo de Jerusalém era o centro da religião mosaica, né? Então havia muitas disputas sobre essa questão do templo. Vamos ver lá a história dos samaritanos, dos saduceus, né? Então realmente o templo de Jerusalém, o templo de Salomão, era o centro dessa religião, né? E sem o templo, sem o seu centro e contextos gregos, né, que estavam favorecendo uma hermenêutica cristã de Cristo, e até os próprios textos hebraicos, né, porque os textos hebraicos disponíveis também concordavam com esse texto grego. Então, os judeus de Jâmina reinventaram-se, fundaram ali realmente um novo judaísmo, um judaísmo sem tempo, com novos textos e com um cânon fixo, que era uma coisa então que não existia, né? Então eles já acabaram por estabelecer um novo judaísmo, né? Um judaísmo não mais mosaico, mas farisaico, sem o seu templo de Jerusalém. Um judaísmo resultado da rejeição a Cristo. Não podemos esquecer disso. Esse é um ponto muito importante, tá? Todas essas iniciativas, tudo isso foi motivado, né, pela rejeição a Nosso Senhor, né? Então, o que normalmente se convencionou de chamar de Concílio de Jâmina não foi um concílio, tá? Ou uma grande reunião nos moldes aos concílios católicos, né? Não. Não era esse o costume entre os judeus. A grande assembleia, né, sempre deliberou seus assuntos através de reuniões próprias e, naturalmente, este parece ser o caso, né, que acabou resultando, então, no cânon da Bíblia hebraica, tá? Bem, então, depois então de tomar medidas assim mais imediatas, né, que era a substituição de um texto grego, né? Nós falamos também em aulas anteriores que a tradução de Áquila substituiu totalmente a Septuaginta nas sinagogas, né? Não só na Palestina, como também na diáspora, né? Então, o início de um estabelecimento de um texto hebraico diferente daqueles já usados, né, pela tradição por outros judeus, né, como os essênios, como os saduceus, né? Isso tudo, então, vai culminar no estabelecimento, na fixação de um cânon, né? Dom Estevão Bittencourt, grande especialista brasileiro, né, na história bíblica, ele resume da seguinte forma os critérios, tá? Foram adotados aí por essa grande assembleia de Jâmina para a definição de um cânon bíblico judeu. Ele resume esses critérios em quatro, tá? O primeiro
O livro sagrado não pode ter sido escrito fora de Israel. Segundo, não em língua aramaica ou grega, somente em hebraico. O livro deveria, então, ter sido escrito em Israel e em língua hebraica, mas não depois da época persa, quer dizer, não depois do tempo de Esdras, século IV antes de Nosso Senhor, e não em contradição com a lei ou a Torá, né? Que são a mesma coisa. Então, esses são basicamente os critérios utilizados para a definição, a fixação do cânon hebraico depois da era cristã, né? Os judeus que já estavam fundando ali uma nova religião, uma religião sem o templo, um judaísmo não mais mosaico, mas um judaísmo farisaico, né? Como já estudamos e constatamos, né? Estes critérios não correspondem à antiga tradição dos judeus, de forma alguma, mas foram criados para estabelecer um novo judaísmo, um judaísmo sem templo. Estou sempre repetindo isso, né? E esse detalhe é muito importante, né? Então, eles não foram continuadores da religião antiga. Não. É muito errado pensar assim, né? O Israel atual não tem nada a ver com o antigo Israel. É um erro se pensar assim, tá? O antigo Israel foi substituído pela igreja. O antigo Israel, o Israel de Moisés, os profetas, tinham o seu tempo, né? Aquela aliança foi uma aliança preparatória, uma aliança pedagógica que deveria passar para se chegar, então, ao amadurecimento da revelação, né? A antiga aliança, o antigo Israel, né? Podemos dizer, de certa forma, que era a, a infância e a adolescência da revelação divina, né? E chegou então à sua fase madura, à sua fase adulta, com o cristianismo, com o advento de Cristo, com a igreja. Por isso que Deus, né, a providência, cuidou de destruir o templo. A própria Bíblia fala que quando Cristo inspira, né, quando ele entrega o seu espírito, é rasgado o véu do templo. E esse templo, então, é finalmente destruído, dizimado com a invasão romana, no ano 70, para que os judeus não pudessem mais praticar a antiga religião. Essa foi a vontade de Deus, né? Bem, então o judaísmo original, né, do tempo, passou e foi suplantado pelo Novo Testamento, o Testamento da Graça, né, como diz São Paulo, o Testamento da Igreja, né? Infelizmente, tudo isso corrobora, né, com o que disse Nosso Senhor sobre os fariseus, né? Nosso Senhor, especialmente no Apocalipse, chama os fariseus de sinagoga de Satanás, né? Quer dizer, aquela rejeição pela fé cristã iria resultar num judaísmo falso. Inclusive, as duas passagens do Apocalipse, Apocalipse 2, versículo 9, e Apocalipse capítulo 3, versículos 9 a 12, Cristo os acusa de falsos judeus, que os verdadeiros judeus se converteram. Os verdadeiros judeus aceitaram a mensagem cristã. Então, os judeus de Jâmina não são continuadores, tá, da antiga religião, mas são traidores dessa antiga religião. E como resultado da sua traição, criaram novos textos hebraicos
e fixaram um cano, falseando totalmente o judaísmo. Tá?